Este ano que está terminando, o luto esteve muito em evidência. Muitas pessoas perderam entes queridos, mas o luto não acontece apenas quando nós perdemos uma pessoa. O luto pode acontecer quando terminamos um relacionamento, quando saímos de um local de trabalho, quando mudamos de casa ou de cidade. Enfim, então o luto ele pode ser vivenciado de formas variadas, dependendo das características da pessoa, da fase da vida, enfim, de uma série de fatores. Mas os especialistas em luto apontam geralmente 5 etapas, né? Então, a etapa da negação, quando ocorre muito, geralmente assim, isolamento, né? Também existe a etapa da raiva, da barganha, da depressão e, por fim, a etapa da aceitação. Então, conhecer as diversas etapas ajuda bastante, porque daí a pessoa pode perceber que está fazendo parte de um processo, né? E ela então pode ir contemplando e já prever as etapas seguintes. Então ela pode ir digerindo, elaborando, né? Então o que acontece? No primeiro momento, na negação, a pessoa tende a se isolar para tentar digerir melhor, tá? E essa etapa. Ela geralmente não dura muito tempo, tá? Mas acontece um aumento do pensamento negativo, a pessoa pode se sentir abandonada, enfim. E a negação ela costuma acontecer justamente no início desse processo, né, da perda. E aí surgem pensamentos como isso não podia ter acontecido comigo, né? O porquê logo comigo, tá? Então, a negação, ela é importante assim que as pessoas que convivem com a pessoa entendam e deem um espaço para esse momento acontecer, um certo respeito, né? Então, em alguns momentos, ela vai se sentir, vai chegar um momento que ela vai se sentir pronta e ela vai voltar ao convívio, vai voltar a falar. Então, não convém assim forçar a pessoa a sair disso, né? Mais do que tudo é importante ter uma escuta respeitosa. Agora tem um segundo momento, que é o momento da raiva, né? E as perguntas por que eu, por que comigo, isso pode se intensificar e a pessoa pode ficar, enfim, fazendo uma série de indagações, de comparações, né? E então ela pode até mesmo ficar com raiva de pessoas que se aproximam, quando essa raiva não tem nada a ver com essas pessoas, mas com a necessidade que elas têm de digerir, de elaborar, né? Então pode também a pessoa experimentar uma revolta contra a vida, uma revolta contra a existência de Deus. Às vezes a pessoa passa a negar a existência de Deus, porque se isso aconteceu comigo, então Deus não pode existir. Aí depois dessa segunda etapa, né, da raiva, pode surgir um outro estágio que é a barganha, onde a pessoa de alguma forma tenta negociar, digamos assim, com pensamentos, tentando na sua mente, na sua fantasia, imaginar como que aquilo possa voltar ao normal, né? Então, no caso de um relacionamento, pode ocorrer uma tentativa de restabelecer a conexão, né? Mas também é uma fase que dura pouco tempo e tende a passar logo. E aí vem uma das fases mais difíceis de lidar, que é a depressão, né? É quando cai a ficha, quando a pessoa então encara a mesma realidade. Bom, isso aconteceu, eu não posso fazer nada, aconteceu comigo, eu não tenho como fugir. Então ela vai encarar esse processo, esse contexto
e a tristeza tende a aumentar bastante, né? Correr com mais intensidade. A partir desse momento, então aí o indivíduo começa a lidar verdadeiramente com o fato em si, né? Com o fato que aconteceu. E depois que a pessoa enfrentou a negação, enfrentou a raiva, enfrentou a barganha, então ela costuma vivenciar mais esse estado intenso de luto. E aí, por fim, tem a última fase, que é a fase da aceitação. Às vezes ocorre que essas fases não acontecem exatamente na mesma sequência, né? Mas, de qualquer forma, a quinta etapa é, então, a aceitação. E é a fase final do luto, né? Quando a pessoa consegue superar todos os estágios, ela começa a lidar melhor com a perda, com a mudança, né? Então vai ter um momento de mais tranquilidade, mais disposta a vivenciar a falta, mesmo que ainda sinta algum sentimento de dor emocional, né? Então, muitas vezes a pessoa consegue realmente lidar com isso sozinho, mas algumas pessoas ficam como que paradas em algumas das fases, e aí muito é melhor que ela encontre então uma forma de ajuda. Nem sempre uma pessoa que convive com a pessoa consegue ajudar, muitas vezes é necessário então um processo terapêutico mesmo, né? Que auxilia a pessoa a digerir, assimilar, a ressignificar as experiências, a encontrar um sentido maior para o que aconteceu. E, enfim, para isso é preciso, digamos assim, todo um trabalho introspectivo, né? Existem muitas abordagens, muitas técnicas que podem auxiliar. A neurolinguística tem auxiliado muito, a hipnose que eu utilizo também, algumas técnicas também de regressão, também a neurosemântica que é desenvolvida assim com base na psicologia cognitivo comportamental. Enfim, existem muitos recursos. Então, o importante também é a pessoa saber identificar quando ela pode superar sozinha e quando ela precisa de ajuda. Se você gostou desse conteúdo, você pode nos seguir no nosso canal no YouTube, onde estamos colocando esses conteúdos, e também aqui no canal do YouTube. E uma vez que você vai até o YouTube, você pode clicar no sinal, tá? Do sininho, que daí você é avisado das novas publicações. Um grande abraço e uma excelente passagem de ano. Um abraço.